Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, né? Estamos aqui. Eu queria te pedir um favor, né? Para você, nós na realidade, né? Aproveitarmos essa oportunidade de evangelizar, né? Repassar, né? Indicar para que o nome do Senhor, né? Seja glorificado. É esse o nosso intuito, que várias pessoas sejam atingidas pela palavra de Deus. Mais um comentário bíblico, né? Deus abençoe a sua vida, esses que realmente querem crescer espiritualmente, né? E nós temos que criar raiz nesse último tempo, entender tudo que está acontecendo, né? E que vai acontecer é só através daqueles que têm a raiz na palavra de Deus. Estamos na lição de número 5, né, da Escola Bíblica Dominical, e Deus abençoe a sua vida, tá? A mordomia da igreja local, né? Nós vamos comentar sobre isso, né? O textual está inserido em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas. Paulo, né, escrevendo na realidade sua carta a Timóteo, para que saibas que convém andar na casa de Deus, que a igreja de Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, tá? E a verdade prática, o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus, tá? Nosso ponto central. A igreja local é um ambiente de adoração e comunhão a serviço de Deus. Texto áureo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2, e Hebreus, né? Capítulo 10, versículo 24 e 25. A nossa introdução: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem. Reúnem para quê? Para adorar, para congregar e servir a Deus e receber as instruções da palavra de Deus, tá? Nessa lição refletiremos sobre a nossa responsabilidade quanto ao lugar da qual desenvolvemos a nossa comunhão com o Pai Celeste. Então sempre no coração de Deus, ele sempre escolhia, né, no Velho Testamento, lugares para que as pessoas reunissem e adorassem a ele. No tempo de Moisés, Deus deu o tabernáculo para que as pessoas ficavam em volta do tabernáculo. Posteriormente, através de Josué, esse tabernáculo foi fixado em Siló e as tribos ficavam em volta, né, do tabernáculo para receber a palavra através dos levitas, né, dos sumos sacerdotes. Posteriormente, né, Davi coloca no coração de fazer ali um templo para que as pessoas fossem adorar a Deus, e Davi projetou, Salomão fez esse templo. Posteriormente o templo foi destruído, foi refeito, né? E nós sempre observamos, né? Surgiu as sinagogas através de Esdras, lá no exílio babilônico. O que era a sinagoga? Reunia-se pequenos grupos para adorar, para aprender a palavra de Deus. Sempre foi desse jeito, nunca foi diferente. Então, nos tempos de hoje, nós reunimos para adorar, para aprender, para ter comunhão um com o outro. É isso que está no coração do nosso Senhor. Então, nós vamos começar esse primeiro subtópico aqui da revista, mordomia dos dons, dos bens, na realidade, espirituais. A mordomia é a valorização da palavra de Deus, tá?
ao longo dos séculos, né, Deus confiou a, pro, a propagação, a proclamar a sua palavra em várias partes assim da Bíblia. Nós vemos isso. Há muito tempo, há 1490 anos antes de Cristo, Deus já tinha levantado Moisés, né? Deus levantou os profetas também, que para a proclamação da palavra. E nesses últimos dias, a Bíblia diz, Hebreus 11:1, Deus levantou Jesus para proclamar, né, o seu reino. E hoje todos nós somos discipuladores da evangelização. Preste atenção, todos nós, né? E todos nós também devemos zelar pela palavra de Deus, tá? Lendo, como nós zelamos a palavra de Deus? Olha, preste atenção, lendo, estudando a palavra, pedindo a Deus uma revelação da palavra e a essência, né, dá valor no culto na hora da palavra. Porque muitos hoje estão dando valor ao louvor. Louvor é louvor, faz parte, mas a essência que transforma é a palavra de Deus. Por isso que o salmista, o Salmo 119:11, ele vai dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração. Salmo 119 também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando nós, né, ouvimos e guardamos a palavra, ela é a nossa bússola. Demos o valor à palavra de Deus. Será que você está dando esse valor à palavra de Deus? Porque tem muitas pessoas, né, que não estão dando valor à palavra de Deus. E vai chegar um tempo, hein, que muitos vão querer ouvir a palavra de Deus e não vai poder ouvir, tá? Guarde isso. Subtópico 2 do tópico 1, a mordomia na evangelização e no discipulado. A palavra de Deus tem tempo para a proclamação. Será que a palavra de Deus tem o tempo para proclamar? Será que eu tenho que ter um tempo para falar de Jesus? Olha que Paulo escreve a segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha o que ele diz, porque a palavra, você prega ela antes e fora do tempo. Então, o que na realidade ele está dizendo? Vigia, né? Talvez você está numa empresa, num lugar, na hora certa, Deus vai preparar para você falar do amor dele para alguma pessoa, né? E se a pessoa também, ela vai precisar, sabe o que vai acontecer? Ela vai te procurar. Aí você tem que ter uma palavra de conforto, né, para essas pessoas que elas vão te procurar. Somente por quê? Porque somente a palavra de Deus, somente ela, pode mudar o interior das pessoas. Somente ela. E seja um discipulador também da palavra de Deus. Não somente ouvinte, porque muitos hoje, a maioria hoje, vai no templo, ouve e vai embora para casa, não fala para ninguém. Será que você está nessa situação? Mas a partir desse estudo, Deus está abrindo a nossa mente. Deus está abrindo a nossa mente através do Espírito Santo. Deus abençoe, tá? Subtópico 3 do tópico 1, a mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos para a igreja ter poder, tá? E os dons estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Ali, na realidade, está designando 9 dons, mas nós sabemos que há muitos e muitos outros dons. Mas o que se destaca em 1 Coríntios são 9, né, dons espirituais. Um exemplo, tem o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé. Fé tem que ser, dom, irmãos, tá?
da fé. Um exemplo, Davi tinha um dom da fé, Saul já não tinha, só para você ter uma ideia, tá? Os de curar, operação de maravilhas, né? O dom da profecia, o dom de discernir, porque hoje muitos, esse é um das prioridades dos dons, principalmente para liderança, preste atenção, esse dom de discernir, tá? E de línguas, interpretação das línguas, né? Hoje que não, a pessoa, né, caindo no chão, rolando, isso não quer dizer que essa pessoa está cheia do dom espiritual. Isso não quer dizer que a pessoa, ou um culto avivalístico, as pessoas caem e gritam, isso não quer dizer, preste atenção, que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, fazei tudo com ordem e decência. A obra de Deus, os dons espirituais é uma ordem, é uma decência, não é uma bagunça para se promover, não é isso, tá? Entenda isso. E tem outra coisa, lá em 1 Coríntios capítulo 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Caí, me descontrolei, não lembro de nada. Deus, ele nunca vai fazer você esquecer de nada. Se a pessoa fala que está cheia e esqueceu, cuidado aí. Provavelmente não é Deus, tá? Subtópico 2, né? A mordomia na ação social, tá? A assistência social no Antigo Testamento. Então nós observamos que desde, né, da antiga aliança já tinha essa preocupação. E o Senhor também, né, sempre cuidou dos órfãos, das viúvas. Nós vemos aqueles milagres, né, que aconteceu perante ali os profetas, as viúvas, né, procurava ele, Deus querendo abençoar sempre as viúvas, né? E Davi, entendendo isso, ele escreve lá o Salmo 37 e o verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo e a sua descendência mendigar o pão. Então Davi escreveu isso. Davi, nesse salmo aqui, nesse verso, na realidade, ele está falando da ação social. Tá? Nós entendemos que Israel, quando colhia, né, a primeira colheita que eles colhiam, os grãos que caíam no chão, não podia pegar. Era só a primeira. Todos os grãos ficavam, porque era para os pobres, para os necessitados, fazer ali a segunda ou até a terceira colheita, e esses grãos ficavam para ele. Quando você lê lá o livro de Ruth, você vai entender sobre isso. O que é isso? Assistência social. E lá em Zacarias, capítulo 7, versículo 10, olha o que ele diz. Não oprimais a viúva, nem o órfão, e nem o estrangeiro, e nem o pobre. E hoje aqui, na realidade, a igreja está falhando muito nessa área. Estou sendo realista. Tá? Hoje se gasta em milhões, né? Porque hoje já virou show, né? Já virou show, presta atenção no que eu estou falando. A igreja, ela tem que se voltar ao primeiro amor, né? Vamos parar com esse negócio de show, né? De pessoas aí ganhando horrores, né? Sabe quem, irmãos? O combustível que alimenta essas pessoas são muitas pessoas desorientadas. Então oriente a sua igreja a não abastecer esse comércio que está entristecendo o Senhor. Porque fazemos congresso aí que vai muito dinheiro, mas muitas igrejas não estão olhando para o pobre, para a viúva e para o necessitado. Pensamos nisso, analisamos isso sobre a ação social. E no Novo Testamento também, né? Nós vemos Jesus ali multiplicando pães, ação social, peixe para o povo, ação social.
E também a igreja primitiva, ela tinha algo em comum, né? Elas reuniam, todos os bens era igual e era distribuído por igual. Tem um caso, aquela situação ali de Ananias e Safira, né? Que eles esconderam ali algo e aconteceu algo terrível. Por quê? Porque naquele tempo a regra da igreja era aquela, era tudo em comum. Hoje é diferente, né? A maioria, né, não mal cumprimenta o seu irmão dentro da igreja. Vira o rosto, vê para a necessidade que seu irmão está precisando e muitos só dá a paz do Senhor. Não é isso não, viu, filho? Não é isso não. Acorde enquanto é tempo. Se Deus está te abençoando, é para você também abençoar o teu próximo. Pegou isso aí? Analisa isso, tá? Na sua vida. E Tiago, né, lá em capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e as suas tribulações. Isso quer dizer as suas necessidades. Não é só visitar. Você não tem que visitar pessoas com a mão vazia. Você tem que levar, sim, a palavra, né, de conforto para aquela pessoa e ir com uma bênção, né, para aquela pessoa, né? Algo, leva algo para a pessoa, sabe? Nunca só de mão vazia, tá? Porque a pessoa está precisando da palavra, mas o estômago desta pessoa está precisando do alimento material. Pensa nisso, analisa sobre isso. Agindo, sobre tópico terceiro, né? Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. A prática, na realidade, social está em toda a Bíblia Sagrada. A Igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos. Marcos capítulo 12 e o versículo 31, né? Olha o que diz. Amarás o quê? O teu próximo como a ti mesmo. Isso, Jesus amará a Deus, depois o seu próximo. E quando a gente ama, amar é se doar, se render para o próximo. E não adianta mencionarmos que amamos e não fazemos a ação social, tá? E nós observamos, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que quando a igreja ali começa a crescer, Deus dá ali para os apóstolos, olha, separa os diáconos. E os diáconos eram responsáveis para fazer levantamento, visitar, né? E sobre a obra social também eram os diáconos, que Deus levantou os 7 primeiros diáconos através ali dos apóstolos. Na realidade foi os apóstolos que levantou, né, os diáconos para cuidar dessa obra. Hoje vemos várias ideologias, né, assim no mundo, como o socialismo, o marxismo. Este ideal é supostamente nobre, mas o seu intuito, na realidade, é escravizar a pessoa. O que é? Os estados deixam as pessoas, ou a maioria dela, abandonada e dando uma cesta básica por mês. Os estados abandonam a pessoa, o Estado não dá saúde, não dá a educação propícia para a pessoa e depois, né, dá uma cesta básica para a pessoa. O que isso aí acontece? Aparentemente, né, parece que é bom, mas o intuito de muitos países até é escravizar a pessoa. Para quê? Para que a pessoa ela fica na dependência do governo. Então esses meios, né, o socialismo, o marxismo, sempre trabalhou e trabalha nessa situação. Então a Bíblia não. Diz que nós sejamos livres e nós mesmos fazendo ação social. Amém? Deus abençoe, tá? Estamos aqui já indo para o subtópico terceiro e último desta aula, que você tem que o Espírito Santo, né, ele que está nos dirigindo nessa aula, tá? Entenda isso, tá? Subtópico terceiro,
a mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Hoje nós vimos os desengregados, né? Pessoas que ele diz que a igreja sou eu. É óbvio, né, que a igreja é eu e você. Mas a Bíblia não diz que a igreja sendo nós não podemos, né, para a gente não congregar. Nunca a Bíblia diz isso. Nós observamos que a igreja primitiva, tá, ela começa com eles congregados. Eram 120 que foi cheio do Espírito Santo. Depois 3.000 pessoas se renderam a Cristo. A igreja se fortaleceu em Jerusalém. Depois em Antioquia. E assim, né, sucessivamente, sempre reunidos, sempre. Toda organização, ela tem que se reunir, seja bem ou seja má, toda organização, né, ela tem que se reunir para quê? Para receber as instruções. A igreja não é diferente. Nós reunimos para receber as instruções de Deus. E lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, e consideramos-nos uns aos outros para que estimulemos ao amor e às boas obras. E o versículo 25 de Hebreus 10, não deixando, preste atenção, a nossa congregação, como é costume de alguns. As pessoas deixam a igreja, a maioria, né? Ela deixa a igreja porque alguma falha, você está sendo falho em algo na igreja, são coisas que você não concorda, você sai e fica aí sozinho, tá? E uma andorinha só, segundo alguns provérbios da língua portuguesa, ela não vai fazer verão, tá? Muitos dizem, né, hoje a igreja só eu não preciso congregar, né? Mas se eu te falar algo aqui, isso aqui é um subsídio. Você está ceando ou não? Porque se você não estiver ceando, guarda isso. Se você não estiver ceando, olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 24. Não está aí na revista, é um subsídio, tá? Jesus está falando isso. Jesus está dando as instruções. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Então isso quer dizer, só tem a vida eterna quem come a minha carne e bebe do meu sangue. Isso aqui é um jogo de linguagem, na realidade, posteriormente, essa carne é o pão e nós entendemos que esse sangue é o suco da uva concentrado. Tá? Então isso Jesus estava falando já da ceia dele, da ceia do Senhor. Nós sabemos que a ceia é um memorial, nós temos, é uma ordenância de Deus. Eu não quero saber, você pensa, eu tenho que ver o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que Jesus está falando aqui ainda em Marcos 6, 54. Aquele que participa tem a vida eterna. Sabe por que você está morto espiritualmente? Porque você não participa, você não tem força espiritual. Talvez é um murmurador, né? Talvez fala muito porque você está sem força espiritual. Essa força é através da ceia do Senhor. Eu não sei se ninguém te falou isso, cara. Preste atenção aqui. Olha o que Jesus está falando. Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Quem que Jesus vai ressuscitar no último dia? Quem come da carne dele e bebe do sangue dele, que é na simbologia do pão e na simbologia do suco de uva concentrado. Você já parou para prestar atenção nisso aqui? Ou não? Ninguém te falou sobre isso. Olha o versículo 56 de Marcos 6. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Você entendeu isso? Nós participamos da ceia. É o Senhor dentro de nós. É o Senhor agindo.
É o Senhor nos dando força para vencermos as batalhas, as barreiras, através do quê? Do quê? Da ceia do Senhor. Você acha que Jesus iria fazer a ceia ou fazer a liturgia da ceia, dar uma ordem para a igreja sobre isso? E isso aí não tem significado nenhum. Volte a congregar. Volte para a igreja. Jesus está te chamando de volta. Olha aqui o subtópico 2, do tópico 3. Líderes cristãos como mordomos. Tá? Primeiro aqui, a gente quer mencionar, pastores têm grande responsabilidade diante de Deus, pelas almas que lhe foi confiadas. Tá? Não importa o tamanho da igreja, não importa onde que você estiver, o que importa é que essas almas Deus confiou a você a cuidar. E tem muitas pessoas que acham, não é o cuidado. Se o teu pastor, se o teu líder tá te instruindo, isso quer dizer ele está tendo cuidado com a sua vida espiritual. Todos todos fazemos parte de um corpo, tá? Todos é igual perante a Deus. Mas hoje o que está atingindo principalmente a liderança é o orgulho. Tem muitas pessoas orgulhosas, no meio, principalmente de liderança, e quer pisar nos outros. Mas olha que Jesus, ele ali na sua ceia, instruindo, ele vai lavar os pés de todos. Deixa eu repetir isso aqui, ele vai lavar os pés de todos. Nenhum líder deve se comportar maior, tá? Nenhum, sendo que todos devem, preste atenção, todos devem fazer parte, sabe do quê? Da bacia e da toalha. Desce o teu degrau aí, filho, tá? Desce o teu degrau, não se empolga, cuidado, tá? Sejamos todos iguais. Vamos jogar esse orgulho aí, meu irmão, para baixo, sabe? Não deixa, vou finalizar nisso aqui, o orgulho prevalecer na sua vida. Observa isso, tá? Subtópico 3 do tópico 3, estamos encerrando a mordomia dos membros congregados, tá? Os líderes e principalmente os membros devem ser úteis na obra do Senhor. Como essa mordomia, esse cuidado? O que eu posso fazer? Evangelizando, orando, louvando, dando testemunho, visitando, liderando os departamentos. Tudo isso aí você pode ajudar, fazer parte nessa mordomia, nesse cuidado, tá? Com a obra de Deus. E João, João falou essas palavras de Jesus, João capítulo 9, versículo 4, que Jesus expressa essa palavra, que ele precisava trabalhar enquanto é dia. A obra do Senhor, olha para cá agora, faça enquanto você pode fazer. Tá? Não espere o dia da manhã, porque o dia do amanhã não nos pertence. Se você tem saúde agora, faça agora, tá? Porque quando você entra dentro de um hospital, em alguns setores, você observa as coisas assim terríveis, e talvez de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Vamos concluir. A mordomia na igreja ela abrange muitas tarefas, Precisamos saber a nossa vocação, isso aqui é importantíssimo, Nós precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor, tá? Não podemos esquecer que todos nós temos um dom. Ame a Deus
ame o seu próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo comentário, e eu espero que isso nos fortalece e está nos fortalecendo espiritualmente. Até mais. Tchau.